O senhor vai ser ouvido aqui na condição de testemunha compromissada. Isso significa que o senhor tem o dever de falar a verdade e de falar tudo o que sabe a respeito desses fatos, sob pena de o senhor responder pelo crime de falso testemunho. Mas fica tranquilo, porque o senhor só vai responder aquilo que sabe. O que não souber, o senhor fala que não sabe, tá certo? Deferido o compromisso, o Ministério Público tem a palavra. Muito obrigado, Excelência. Bom dia, seu Carlos. Agradeço o comparecimento do senhor. Seu Carlos, essa é a terceira vez que o senhor está falando, né, sobre esse caso. Vou pedir, então, para o senhor contar. Primeiro, assim, quanto tempo o senhor conhecia o Francisco, que era o pastor? Mais ou menos 2 anos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Você vai continuar aí a assistir o julgamento aí aonde está sendo julgado o Cledilson e o Cadmo. No caso da vítima, né, o que foi assassinado é o pastor Antônio. Esse pastor Antônio matou o filho do Cledilson e o Cledilson, claro, não deixou barato e mandou matar o pastor. Então, ao decorrer aí do vídeo, você vai conhecer o enredo de toda a história. É porque quando eu era de uma congregação, e aí eu conheci ele nessa congregação, aí eu vim para outra que ele abriu, né? Uhum. Mas por motivo dele congregar junto comigo já na primeira, né? Na anterior, né? E quando ele passou para essa abril, aí eu parti e vim congregar com ele. Entendi. E aí, durante esses 2 anos, como é que era o convívio dos senhores? Assim, o senhor encontrava com ele quase todo dia, umas 3 vezes por semana? Era um contato frequente? Como consta na nossa religião, nós tínhamos culto 2 vezes na semana, três vezes na semana. Terça, quinta e domingo. Então, só nesses dias que eu estava próximo dele. Entendi. Mas aí, ao longo desses 2 anos, para além dessa relação na questão da congregação, o senhor também se considerava um amigo do Francisco? Porque eu, como era o único membro da igreja, que nós não tinha a igreja cheia, então nós tinha mais assim contato de qualquer coisa, aí ele vinha conversar, entendeu? Assim, mas termo da igreja, né? Uhum. Termo de nós. Aí tudo ele passava a conversar comigo. Entendi. E ele, durante esses contatos, ele já tinha contado para o senhor, até para deixar claro, né? Nós temos aqui no processo um vídeo que o senhor deve conhecer, que ele dá um testemunho, né, num culto, numa solenidade, em que ele confessa que teve um passado, né, ligado ao mundo do crime, né, que ele já tinha cometido crimes anteriormente. O senhor tinha conhecimento disso? O senhor já tinha conversado com ele antes sobre isso? Não, nesse caso aí, nós só viemos ter esse reconhecimento no dia do testemunho dele, né? Que ele falou que tinha feito, que no tempo que ele passava, que não era ainda cristão, então ele foi no período que nós fez uma festa na igreja, né? Aí ele foi quando ele publicou, que foi até gravado, né? Uhum. E aí foi quando nós ficou sabendo. Assim, antes disso, Entendi. nós não tínhamos conhecimento, que ele tinha feito, que o dia ele era fugitivo, entendeu? Uhum. Pelo que consta aqui, esse testemunho dele, né, confessando esse passado, foi aproximadamente um ano antes do crime, mais ou menos? Pelo que eu soube, que ele veio para cá, quando eu congregava no Recanto das Emas, ele morava no Recanto. Uhum. E foi depois que ele falou que foi em 2016, por aí, quando ele fugiu de lá para cá, né? Entendi. E nesse período eu só vim ter conhecimento com ele em 2018 já. Entendi. Foi quando ele abriu essa congregação. Entendi. E depois que o senhor ficou sabendo, né, desse passado, por meio desse testemunho que ele deu, que foi filmado e tal, os senhores chegaram a conversar depois sobre isso? O senhor perguntou para ele como é que tinha sido isso, assim, a conversão dele, como é que foi? Na verdade, ele falava, né, o passado dele, o que ele tinha feito, que, né, o tempo que ele viveu, assim, na tribulação dele, né, ele contou para mim, contava que tinha feito tudo, né. Uhum. Mas, assim, aí, como nós, como cristãos, nós não podemos condenar ninguém, né, que nós somos todos falhos, né, então, eu estava ali com ele, porque eu era um cristão, e ele também estava no momento que ele falou que tudo que ele tinha feito de errado, ele não estava fazendo mais, deixou para trás isso, Uhum. ia seguir a vida corretamente. Realmente ele seguia, era um bom pastor, pregava bem, Uhum. mas a gente
não pode condenar a pessoa mesmo depois da pessoa estar errada. Você tem que apoiar, porque se eu fosse o condenar, aí ia dar mais força para ele se afastar, voltar para fazer o que não presta de novo. Entendi. Mas pelo que o senhor falou agora, ele demonstrava ter mudado de vida para o senhor. Não, ele tinha mudado mesmo. Ele tinha tinha mudado. família, filho. Tá. Num depoimento anterior do senhor, o senhor chegou até a mencionar de um episódio em que ele teve uma queda, né? Vocês falam. Como é que foi isso? Assim, ele teve uma recaída no negócio de droga? Como é que foi? Realmente, já nos últimos dias antes do acontecimento, ele teve sim uma recaída, que foi até eu, mas a esposa dele, que chegou a procurar ele sumiu o dia todo, e nós chegou a procurar ele. E no período da madrugada ele chegou na casa dele, e aí quando foi no outro dia que nós foi lá, ele estava lá. Aí ele tinha caído mesmo, deu uma queda, uma forte caída. Entendi. Só que aí, como na igreja não tinha, como ele era pastor, e no nosso ministério, quando a pessoa erra, tem disciplina. Só que como ele era pastor, nós não tinha como disciplinar ele, afastar ele, não assim, né? Ele ia afastar ele, não poder mais fazer nada dentro da igreja, a não ser só assistir culto. Bom, esse senhor aí, ele, pelo que você está vendo, ele falar, ele seria da igreja, do pastor, o pastor Antônio, aí que foi assassinado a tiros pelo Cadmo. Tem um vídeo no canal do depoimento do Cadmo e tem um do Cledilson. O Cledilson, gente, é o pai do Lucas. O Lucas foi vítima de assassinato, o pastor Antônio matou o Lucas e o Cledilson, como não houve justiça, digamos assim, ele não foi preso, ele estava aí com sua vida normal, então o Cledilson contratou o Cadmo para mandar matar aí o pastor Antônio. Mas aí ele mesmo se renovou e mostrou que tinha fechado de novo, mais um tempo, né? Entendi. Essa recaída, pelo que o senhor soube ali, foi uma recaída de uso de droga ou teve algo além disso, assim, dele se envolver com algum crime? Não, só uso de droga mesmo. Foi uso de droga. Tá. Depois desse tempo, a partir do dia que o senhor conheceu ele, né, já lá na outra congregação que o senhor estava antes com ele, o senhor teve alguma suspeita, alguma notícia que ele estava se metendo com coisa errada, com crime? Não, quando eu conheci ele, que ele estava nesse lugar onde eu estava, nós não tínhamos conhecimento, porque quando eu vim congregar com ele, o meu pastor, que era o antes, ele só mandou eu ir seguir ele, ficar com ele, porque é o ministério que ele abriu, congregação, aí não tinha ninguém. Então, como eu era um membro mais presente lá na igreja da sede, aí ele mandou eu ficar com ele e acompanhar ele. Entendi. Depois que ele teve essa queda, eu não sei se na religião, né, do senhor existe algum rito em que a pessoa pede perdão para aqueles que souberam dessa queda. Teve algum episódio desse tipo, assim, dele ter pedido desculpa para vocês por aquilo? Sempre ele falava, testemunha, com todos os cultos, ele falava que o que ele já... ele nunca demonstrou esconder o que ele fez. Falava que ele era procurado, entendeu? Tudo. Ele falava, ele não tinha... Ele já tinha mudado. E ele parece que ele tinha tanta coisa de que ele não ia viver muito, que ele falava todo dia aquilo, entendeu? Como se soubesse que alguém estava já à procura dele. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Lá no depoimento anterior, o senhor mencionou que ele sempre comentava que parecia que estavam seguindo ele. Como é que era isso? O que ele falava? Eu não sei se era por causa do acontecimento, e a pessoa fica com aquilo na mente, né, de que alguém está seguindo fez uma coisa muito errada, então fica naquela mente que você olha para um lado ou para o outro, alguém está lhe seguindo. Mas ele falava mesmo, que algumas vezes nós conversando, ele disse... Aí eu vi fulano de tal, passou perto de mim e não me viu. Ele falava, né? Mas eu não sei se era a visão dele, assim... Mas quando ele falava fulano de tal, era quem esse fulano de tal? Não, ele não citava, ele falava, não citava, disse que não citava quem era. Mas ele dizia que era alguém relacionado a esses crimes do passado, assim? Eu não posso lhe confirmar, porque, né... Ele não entrava em detalhes. Ele já tinha mudado de lugar, então não tinha como, né? Ele morava num estado e acontecimento foi no estado e ele estava em outro. Aí não sei se ele reconhecia alguém de lá ou se ele... Ele só falava que de vez em quando alguém sentia alguém seguir ele. Ele não via, ele sentia alguém seguir ele. Entendi. E alguma vez ele comentou com o senhor dele próprio, Francisco, né, do pastor, ter ido atrás do pessoal da família lá do Piauí, da família da pessoa que ele tinha vitimado lá? Não, eu nunca comentou, não. Nunca comentou nada disso. Tá. Então,
agora eu vou fazer umas perguntas para o senhor relacionadas mesmo ao dia da morte do pastor, né? O senhor chegou lá antes do pastor, lá na igreja? Como eu era o membro mais próximo, quem abria a igreja era eu. Uhum. Então, nesse dia, eu sempre cheguei, que era o culto de domingo, escola bíblica dominical, e quem abria sempre era eu, a igreja pela manhã. Ele sempre chegava depois, mas ele morava ao lado, só que ele sempre chegava depois. Aí eu abria o culto, e aí quando ele estava já presente, aí eu passava para ele. Entendi. E aí nesse dia o senhor chegou antes, aí o senhor abriu lá. Quanto tempo mais ou menos depois o pastor chegou, Francisco? Depois que nós começou, deu início ao culto, provavelmente ele chegou umas meia hora. Meia hora depois. Tá. E aí como é que foi ele chegou, ele já se ajoelhou para orar, como é que foi a conduta dele lá? Como nós estava ainda início de abertura do culto, aí nós estava aí louvando o hino da harpa, e quando foi no momento que eu fui dar início para passar para ele, aí ele ainda estava ainda de joelho orando. Foi no momento que quando nós só escutamos pancadão e pronto. Aí já não, entendeu? Entendi. Não deu mais nada. O senhor chegou a perceber o momento em que o atirador entrou na igreja? Não, porque eu estava de costa. Tá. Aí o que o senhor objetivamente viu, assim, depois que começaram os disparos, o senhor viu o quê? Eu vou falar para você que nesse momento eu não vi, só escuridão, não vi nada. Parece que naquele momento o tempo fechou e eu não vi nada, só o barulho de tiro, mas eu nem pensei que era tiro, eu achei que era aquela bombinha que os meninos jogam, que é igual aqueles, né? Uhum. Eu nem percebi, eu só percebi porque quando Só adiantando para vocês, tanto o Cadmo quanto o Cledilson tem vídeo aqui no canal, bem logo atrás desse, dos dois, o julgamento deles dois é muito interessante, e os dois eles foram condenados. O Cadmo, que foi o que puxou ali o gatilho, levou 15 anos de condenação, e o Cledilson, que foi o mandante, que era o pai do rapaz que o pastor matou, ele levou 13 anos. Então, esse moço aí, ele é uma testemunha a favor do falecido, do pastor Antônio, e ele está contando aí. A gente vê que o pastor era meio que enrolado, né? Teve algumas recaídas, parece-me que a igreja não tinha muito membro, e o próprio Cledilson disse no depoimento dele que desde muito cedo esse pastor Antônio, ele era envolvido com coisas erradas, mas sempre tinha essa questão de ser pastor. parou que eu saí correndo para fora, eu nem olhei que era ele que estava ali no chão. Ah, entendi. Depois foi que eu vim ver, quando eu saí para fora, para ver se era o tiro ou alguma balinha lá fora. Mas, assim, segundos antes do senhor começar a ouvir os disparos, ele estava de joelho, o pastor. Estava ainda de joelho. Ele foi atingido de joelho. Ele não teve como defesa nenhuma, porque ele estava com cabeça baixa orando. Entendi. E aí, quantos disparos mais ou menos o senhor conseguiu perceber? Pelo menos eu escutei os quatro tiros. Uhum. E o senhor viu o atirador já correndo pela rua? Aí no momento que, como eu saí para ver se era alguma balinha, eu olhei, eu só vi o rapaz correndo. Eu não vi ele, eu vi ele correndo, mas aí pela cor da blusa dele, Uhum. E eu identifiquei pela cor da blusa e a altura dele. Entendi. Mas assim, vi de cara assim, dei de cara com ele, eu não consegui ver. Uhum. A Eudene, ela é o que do senhor? Antes nós não era nada, mas aí o ano de 2021 para 2022 nós fez, como a nossa religião não permite que nós convive só sem ser união, aí nós nos casou na igreja e em cartório. Hoje nós somos casados na igreja e no cartório. Tá certo. Na época lá do crime, vocês ainda não eram casados, nós né? era namorado só. Tinha... Tá. Como é que era a posição da Eudene na hora dos disparos? Ela estava perto do pastor? Estava no rumo do pastor? Como é que foi? Ela estava ao meu lado, só que ele ficou uma cadeira para trás. Ela estava assim do meu lado, na frente, e ele ficou uma cadeira mais para trás, olha. Umas fileiras para trás. Era do lado dela, só que era para trás. Entendi. Aproximadamente a distância deles era o quê? A banca lá, a cadeira, acho que não é 1 metro, que é a distância de uma para outra, né? Só o espaço de uma pessoa entrar. Então a distância entre os dois, entre a Eudene e o pastor, era no máximo 2 metros. Chega a 2 metros, não 1 metro só, é a cadeira, né, a distância. Entendi.
E aí o senhor, ela comentou com o senhor lá que o pé dela foi atingido, como é que foi? No momento lá que da correria, porque quando aconteceu, ela também saiu correndo para chamar a esposa do pastor, que ela morava de lá. E ela nem sentiu, ela veio ver depois que ela viu que estava com um ferimento no pé. Entendi. O pastor, ele andava de carro, tinha um carro vermelho? Esse carro foi a igreja que ganhou, que foi doado para a igreja, né? Um Escort XR3 vermelho. Aham. E ele ganhou para a igreja, então ele só andava nesse carro. Ele só andava nesse carro. É. Tá. Depois que aconteceu todo esse fato, né, o crime, o senhor chegou a se lembrar, a se recordar de ter visto esse rapaz que atirou frequentando lá o culto ou passando pelas redondezas? Ele disse, se refere Ao rapaz que... à mesma igreja que... a minha pergunta, sendo mais objetivo, né, se o rapaz que atirou, que está sendo julgado aqui hoje, que é o Cadmo, se depois que aconteceu tudo, alguém comentou lá com o senhor assim, eu me lembro de ter visto esse rapaz lá alguns dias antes, assim, meio que assuntando como é que era. Alguém chegou a comentar isso com o senhor, de ter visto o atirador lá antes do fato? Não. Não, né? Não. Tá. E o Cledilson, que é o que está sendo acusado hoje aqui de ter sido o mandante, o senhor já tinha visto ele antes lá? Ou... Também não, porque ele nem morava aqui, que ele era do Piauí e ele nem aqui morava. Entendi. Tá certo. O pastor, além de congregar lá, ele mexia com outros serviços, assim? Fazia pintor, essas coisas? Pintura, pedreiro, ele mexia com outros serviços. Uhum. Tá, então eu tô para concluir as minhas perguntas, só para queria que o senhor resumisse, assim, né? Depois de acontecido esse fato todo, né? O que o senhor, pelo que o senhor conheceu do pastor, ele tinha mudado de vida depois que veio do Piauí. Pela minha visão, ele tinha sido renovado, né? Aham. Mas nós, como seres humanos, nem sempre é assim, né? A gente acha que tudo mudou na nossa vida, mas sempre acontece algo que você pode voltar para o que era, né? Entendi. Pode ter uma recaída, né? É isso. Nós não podemos condenar ninguém, nem pode absorver, né? Nós temos que ser igual. O Lucas, que foi o rapaz, ele tinha 19 anos. O crime aconteceu em 2018, se eu não estou enganada, ou foi 2016. O Lucas se envolveu com a ex-mulher do Antônio, esse Antônio é o pastor, tá, gente? E aí, esse pastor, ele já estava em um outro relacionamento, mas ele não aceitou aí, eles eram amigos, o Lucas, o pai do Lucas, que é o Cledilson, que tem aí um vídeo no canal sobre ele, com o depoimento dele. Então, eles eram amigos, ele terminou o relacionamento, porque ele já estava em um outro relacionamento, esse pastor, e aí ele soube que o Lucas estava com a ex-esposa dele, fez uma ameaça, isso no sábado, e no domingo ele já cumpriu a ameaça, então ele atirou no Lucas e atirou na mulher. Por sorte, a mulher não morreu, mas o Lucas infelizmente morreu, e ele passou também a ameaçar a família do falecido, no caso do Lucas, né? Então, ele fugiu da cidade, e estava aí foragido um tempo. Não ficou preso, né? Ele teve também envolvimento com recaída de droga. Então, ele estava recomeçando a sua vida, mas é claro que tinha ali um crime nas costas dele. O nosso Senhor, pode perdoar. Não, tá certo. Seu Carlos, mais uma vez eu agradeço pela presença do senhor. Estou satisfeito, excelência. Obrigado. O senhor vai responder. Já acaba. Defesa de Cadmo. Boa tarde, seu Carlos. Boa tarde. Vou fazer também aqui poucas perguntas, né? O senhor poderia descrever mais ou menos como era esse ferimento que a sua atual esposa, na época namorada, teve no pé? Ela falou que foi o vestígio da bala, né? Mas aí eu não sei que ela não pegou o laudo do IML para provar realmente se foi o vestígio da bala ou se foi do plástico da cadeira, porque a cadeira era aquele plástico seco. E no motivo, como ela estava próxima, quando os tiros quebrou a cadeira, não sei se os estilhaços da cadeira bateu no pé dela ou se foi estilhaço da bala. Ele aparentava mais ser um corte ou uma queimadura, assim, o senhor poderia descrever? Pelo um pouquinho de ferimento de sangramento, acho que não sei se foi o vestígio da bala ou do plástico.
porque ficou um pouco, não ficou, não chegou a sangrar muito, só mesmo ficou um pouco como se tivesse só arranhado. O senhor disse que na hora do disparo saíram correndo, né? Foi isso? No momento eu fui para fora para ver que naquele momento eu não entendi como tiro, como eu falei, entendi como bala, o menino, criança jogou ali fora e eu saí para ver, mas só que quando eu vi o rapaz correndo, que foi e aí depois que eu entrei que eu vi o pastor deitado lá no chão. Aí só para confirmar, a senhora Eudene, sua esposa, ela só notou depois que correram. Que ela foi na casa do pastor que morava lá, daí quando ela chegou foi que ela veio olhar pro pé e viu um ferimento. O senhor me disse aqui que o pastor ele fazia alguns bicos, né? Trabalhava. O senhor sabe qual que era a frequência desses empregos que ele tinha? Ele não era assim, não trabalhava direto. Era só quando ele pegava alguns serviços por fora assim de fazer o bico ou coisa, ele não era fixo de trabalhar todo dia. Tá. O senhor convivia com ele fora da igreja? Ou era só dentro da igreja o convívio que o senhor tinha com o pastor? Não, eu só tinha conversa com ele só quando eu ia no dia dos cultos. Mas o senhor chegou aí na casa dele, conhecer a esposa? Porque era de lá da igreja e todas as vezes que eu ia abrir a igreja eu passava na casa dele, entendeu? Tá. E na época ele era casado, o senhor sabe me dizer? Já conhecemos ele com essa esposa dele. Tá. Uma. Sem mais, excelência, obrigado, senhor Carlos. Obrigado. Defesa de Cledilson. Obrigado, excelência. Bom dia, seu Carlos. Bom dia. Seu Carlos, quais são os requisitos para ser pastor da igreja onde vocês congregam? Hoje as igrejas não seguem mais a regra. Hoje a igreja é como qualquer um compra um diploma e vai ser o que quer. Mas em nossas igrejas, antes de uma pessoa ser um pastor, ele tem que passar por muito processo. Para realmente ele mostrar que é uma pessoa de tomar conta de outras pessoas. Tá. No interrogatório anterior, o senhor declarou que para ser pastor da igreja tinha que ser casado em um corpo só. Você lembra disso? Realmente, isso é verdade. Tá. O senhor Francisco, ele era casado, ele demonstrou, para quem faz essa seleção para ser pastor, ele demonstrou ou ele enganou, tentou enganar os membros da igreja? Nessa questão, como eu falei, ele se apresentou como casado. Mas assim, na verdade ele não mostrou documentos, sabe, que era realmente oficializado aos membros, e aí nós, como membros, não poderíamos julgar ele e pedir para ele mostrar. Aí ficou a critério dele. Ele chegou a relatar que ele tinha um mandado de prisão? Sim, isso eu não posso mentir, que eu sei que ele falou para mim, que ele tinha o que ele tinha feito, e que sempre ele tinha a mãe dele, quando estava para alguma coisa, ela ligava para ele, falava com ele, passava tudo para ele. E vocês, lá na hora da seleção, vocês não foram averiguar qual o motivo desse mandado de prisão? Como foi falado, ele já tinha falado para o motivo dele, de quando ele vivia no mundo fora da igreja. Ele falou para o senhor. O crime do Lucas aconteceu na Parnaíba, no Piauí, e o do pastor Antônio foi 2 anos depois, foi em Brasília. Então ele já estava ali com uma igreja, estava montada a sua vida com a sua esposa, que era a menina que estava na época. Aqui ele já estava no relacionamento, não a que estava com o Lucas. E aí o Cledilson, é claro, eu acho que mandou investigar como é que estava, não teve nenhuma justiça pela vida do Lucas, né? Não a justiça para ele ser preso, condenado, enfim. E ele estava levando a vida normalmente. O senhor do depoimento fala que ele teve recaídas, né? Em um vídeo na igreja que foi gravado, né? Ele fala que ele já tinha cometido crimes. O próprio Cledilson fala que ele se envolvia de vez em quando com coisas erradas, mas continuava na igreja, pastoreando. Então ele saiu de Parnaíba, foi para Brasília, continuou com a igreja, e ali o Cledilson cooptou o Cadmo para dar cabo aí à vida do pastor.
Então, gente, o final foi triste, né? Porque o Cadmo acabou aí tirando a vida do pastor Antônio. Em algum momento, qual foi os crimes que ele tinha cometido lá no passado? Não, esse ele não falou, não. Ele falou desse do crime, que ele só um só, mas os outros não, com ele não relatou, entendeu? Porque eu tenho aqui a declaração do senhor. É. Algum momento ele relatou que era ex-traficante? Mas essas coisas aí, fora isso, ele falava lá na pregação o que ele tinha feito, né? De já tinha feito não sei o que, isso que ele passou, né? Assim, desse coisa, ele não comentava muito com nós. Ele falava que já tinha, como se fosse assim, uma pessoa que quer se engrandecer, não, eu já fui isso. Mas assim, nós não levávamos em conta pelo motivo de como a vida que ele levava. Não dá para o senhor esclarecer para o promotor de justiça, os jurados, todos nós estamos, o que é isso? O senhor tem como dizer se ele é ex-traficante? O que ele falou para o senhor? Exatamente, o que está escrito aí, ele falava para nós. Tanto no dia que nós fizemos o aniversário da igreja lá, a pregação, ele contou tudo o que ele fazia no período que era traficante, assaltante de banco, tudo isso ele falou, ele não escondia, entendeu? Aí, uma outra pergunta para o senhor. O senhor conhecia ele já há 2 anos. O senhor falou que ele teve uma recaída. Esclareça para a gente, porque eu tenho conhecimento, o que vem a ser uma recaída. Lá na igreja, o que vem a ser uma recaída? Foi recaída de quê? Recaída é simplesmente assim, tipo, eu sou um viciado em cachaça. E a partir daquele momento, eu passo a mudar. Mas vai que eu realmente ainda não fui liberto desse vício. Então eu vou para um lugar que tem envolvimento. Então chega lá, basta eu provar um pouquinho, isso vai me tornar uma recaída e eu voltar a fazer de novo. Tá. A recaída do seu Francisco foi de droga? Na verdade, a gente não pode, como eu falei, eu não vou condenar você, que eu não estava no momento que ele usou, se ele usou, eu não posso falar, isso foi de droga. Eu não posso ser assim, não, foi. Para me falar isso, eu tenho que ter a certeza de que estava com ele ali e vi ele fazendo, eu não vi. Mas no momento que ele chegou, pela visão, como a gente que conhece, viu que foi problema de droga. Não que ele usou, eu não posso condenar, eu vi ele usando, eu não vi. Sobre o comportamento dele quando ele teve essa recaída e dias antes e dia depois, como era o comportamento dele? Ele estava agressivo, estava nervoso? Como é que foi? Não, ele nunca foi agressivo, nem nervoso. Ele, na nossa presença, ele nos tratava bem. Sempre, ele nunca chegou na igreja falando coisas banais, sempre pregando o que ele sabia e mostrando a sua natureza a partir do momento da sua mudança. Ele estava apreensivo? Não. Essa recaída do dia do fato que aconteceu lá na igreja, para essa recaída, foi qual o período? O senhor se lembra? Mas que recaída que o senhor se refere? Da recaída da droga, quando o senhor abordou ele, né? Tudo direitinho que o senhor falou que viu as características dele, até dessa data que o senhor viu que ele teve a recaída, até o dia do fato, onde ele faleceu, tiraram a vida dele. Não, essa recaída dele foi praticamente 1 mês antes, que ele ficou em processo de se reavaliar de novo ele mesmo, e que não acontecesse isso, mas aí ele não teve mais essa recaída, ele não teve, só foi uma vez só. Foi 1 mês ou 2 meses? Não, foi só um dia. Não, esse período que mês, aconteceu. Foi 30 dias só, que ele ficou em processo de reavaliação. Não, eu estou dizendo, esse período, ele ficou num processo de avaliação, até o período do acontecimento lá na igreja. Nesse dia que o senhor descobriu até o acontecimento na igreja, qual foi o lapso de tempo? Acho que foi isso aí, uns 30 dias, porque quando ele caiu, ele mesmo sentiu que ele caiu e ele se provou que não queria naqueles dias ficar de frente à congregação. Então quem ficou de frente foi ele e outra pessoa, e ele ficou afastado para se avaliar. Não quer dizer que ele ficou
e voltou para o que era. Ele se avaliou para poder tomar conta de novo daquilo que ele, compromisso dele. Excelência, doutor, se me permite, é porque, pelo menos na minha percepção, ele não entendeu a pergunta que o senhor fez. O que o senhor está querendo saber é quantos dias antes do assassinato ele teve essa recaída, foi isso? Exatamente. Eu acho que ele não sei, Excelência, se ele percebeu dessa forma. A pergunta do doutor, pelo que eu entendi, é a recaída da vítima nessa questão das drogas foi há quanto tempo antes da data da morte dele? Exatamente como eu estou explicando para ele, que esses 30 dias, depois que aconteceu, aí depois de 30 dias foi que já foi no mês de outubro, e ele só teve essa recaída no mês de setembro, mas no mês de outubro ele já não tinha mais, entendeu, movimento. Foi no período que aconteceu o acontecimento. Obrigado, Obrigado, mestre. doutor. Obrigado. Seu Carlos, vamos para a pergunta praticamente finais. O senhor viu o pé da dona, que é sua companheira hoje. Sim, O senhor chegou a ver o pé dela. sim. Narra para mim como estava o pé dela, o ferimento do pé dela. O ferimento no pé dela foi só uma coisinha só, um arranhãozinho um pouquinho. Não foi um arranhão grande, foi só um arranhãozinho que, como eu falei, nem sangrado sangrou, porque foi pouco, não sei se foi o plástico da cadeira ou o vestígio da bala que atingiu o pé dela. Porque aqui no depoimento o senhor fala muito bem que sabe, né, a diferença de uma queimadura e a diferença de um ferimento provocado por um estilhaço de uma cadeira. Esse estava mais por uma queimadura ou por um estilhaço da cadeira? Não, o estilhaço da cadeira, porque arrancou o couro. Não queimou. Quando queima é porque é fogo, esquenta e só deixa marcado. E isso foi como se tivesse tirado só o couro do pé dela, da coisa. Aí fez ferimento, só que não sangrou muito, só ficou pouco, entendeu? Então foi do estilhaço da cadeira. Eu lhe agradeço, tá? Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Obrigado, meu Ministério Público. Pela ajuda. Obrigado. Eu não tenho perguntas complementares. Houve alguma pergunta de jurado? Algum esclarecimento? Não, então declaro encerrado o depoimento. O senhor está dispensado, depois que assinar, tá? Obrigado. Obrigada. O pastor Antônio, ele foi assassinado enquanto ele estava dentro da igreja, ele estava orando, estava de joelho. O próprio Cadmo fala no vídeo que tem no canal já, só do Cadmo, tem um do Cadmo, que foi o assassino, e tem um vídeo só do Cledilson, que é o pai do Lucas, no qual o pastor Antônio matou o Lucas, então o Cledilson mandou matar o pastor Antônio. Então foi uma história aí de vingança, e agora, infelizmente, o Lucas não teve a justiça dos homens, né? Porque não teve um julgamento do pastor Antônio, ele ficou foragido. Tem um vídeo do policial que no dia que eles abordaram o pastor Antônio, ele foi abordado, mas eles acabaram não perguntando o nome dele, colocando o nome dele, que se ele tivesse colocado, com certeza eles saberiam que tinha um mandado de prisão contra ele por homicídio e por tentativa de homicídio. Então, o Cledilson tomou o caminho errado, né, por usar a vingança, vingou a morte do filho com as próprias mãos e foi condenado a 13 anos. Pelo que eu entendi, recomendo vocês a assistir os 2 vídeos anteriores para vocês entenderem melhor. Eles eram uma família normal, pessoas trabalhadoras. O Cledilson era dono de uma serraria, trabalhava ali com o filho, até que entrou esse pastor Antônio na vida deles e eles começaram a ficar íntimos, ser amigos. De repente o Antônio separou da esposa, passou um tempo depois o Lucas se juntou com essa menina, namorava, né? E aí ele fez uma ameaça e no dia seguinte ele já cumpriu a ameaça, tirou a vida do rapaz de 19 anos, fugiu e passou os 2 últimos anos aí com a sua vida normal. Até que o Cledilson resolveu aí se vingar aí do assassino do seu filho e cooptou o Cadmo. Interessante é que o pagamento do Cadmo foi um revólver. Ele prometeu dar um revólver, que foi o revólver que tirou a vida do Antônio, como recompensa por matar o pastor Antônio. Segundo o Cadmo, ele precisava para se proteger ali na área onde ele morava e aceitou de prontidão aí matar o pastor. Eu fico me perguntando como é que você aceita matar uma pessoa em troca de um revólver. Mas cada um é cada um. Eles foram condenados, o Cledilson, 13 anos, que é o pai do Lucas, o Cadmo, que puxou o gatilho,
15 anos, né? E o pastor Antônio acabou vindo, né, aí a perder a vida. Então é um enredo, parece uma novela mexicana, parece uma trama, mas foi uma história real que aconteceu aqui no Brasil, lógico, né? E aí teve todo esse enredo, essa trama de vingança. Eles nunca superaram a morte aí do filho. Tem algumas outras testemunhas que quando ele matou o Lucas, pastor Antônio, ele ainda ficou ameaçando a família aí do Cledilson. Tem outras testemunhas no caso, tem depoimento, tem vídeo. Se vocês quiserem, eu trago um depoimento só de testemunha, digita aí se você quer ou não, né? E elas falam, né, que ele rodeava ali por enquanto, fazendo tipo uma ameaça, e é interessante que ele nunca foi pego pela polícia. Então, eu espero que você tenha gostado aí do conteúdo. Assista os 2 últimos vídeos para você entender esse. É um caso muito doido, né? Falando a linguagem popular. Não esquece de deixar o like, ajuda pra caramba o canal. Se inscreve, é muito bom ter a sua inscrição por aqui. E deixa aqui o seu comentário. Vou deixar também aqui no link fixado aí um link no comentário fixado, um link aí para você acessar e adquirir aí algum produto da nossa lojinha para nos ajudar, tá bom? Então fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau. Daqui a pouco traremos mais julgamentos.